Os adventistas do sétimo dia são monoteístas, mas não são unitarianos. O que quer dizer isto, pastor? Monoteísmo quer dizer que creem apenas em um só Deus. Unitariano seriam aqueles que acreditam que apenas Deus o Pai é Deus. Os adventistas são trinitarianos, acreditam que Deus o Pai é Deus, que Jesus, o Filho, é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Os unitarianos acreditam que apenas Deus o Pai é Deus e que Jesus e o Espírito Santo compõem, apesar de serem distintos, mas não são o próprio Deus. Como que os adventistas entendem isto? Um dos versos que podem ser usados é justamente o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, onde diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A construção desta frase em grego merece uma atenção. Vamos ler pelo menos duas partes dela. A primeira parte, eimi pros ton theon, quer dizer, estava com o Deus. O texto diz que o verbo estava com o Deus. O artigo definido mostra que Deus é outra pessoa. A referência ali é a Deus, o Pai. A outra parte do texto que nós queremos enfatizar na tradução, no texto grego que lemos, diz Theos en o Logos. Deus era a palavra, Deus era o verbo. Então, ao mesmo tempo que há um artigo definido, que define que Jesus estava com Deus, que era o Pai, por outro lado, no texto seguinte diz que Jesus era o verbo, era a palavra, que Deus era a palavra. Então, a definição que nós temos é que Jesus é a segunda pessoa da divindade. Ele estava com Deus e ele era Deus. Este é o ensinamento de João. Isso nos faz lembrar o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. É maravilhoso este pensamento, esta relação que há entre o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, com Gênesis capítulo 1, verso 1, onde diz Bereshit bara Elohim, no princípio. Veja, assim como João começou no princípio, assim também Moisés, ao escrever Gênesis, escreveu no princípio. No princípio, bara Elohim. E aí é interessante pensar, porque quando diz Elohim, é o plural para Deus. Ele não usa a palavra Elohá. Então, pensando nesses assuntos, nós cumprimentamos todos os alunos e professores da Escola Sabatina para estudarmos, então, a lição desta semana, a História de Fundo, o Prólogo, que é a terceira lição do nosso trimestre. Vamos pensar, então, hoje em Jesus como Logos. Para tanto, vamos ler um pouquinho mais do Evangelho de São João. São João capítulo 1, verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem, João então se refere a Jesus como o Logos. Sabe esse pensamento do Logos desde o tempo de Platão e outras filosofias que existiam, pensavam no Logos como um conceito do que é direito, uma estrutura racional do universo. Então, um contraste entre aquilo que é celestial e aquilo que é material, aquilo que é perecível e aquilo que não é perecível. Bem, mas quem é o Logos? O que é o Logos? Né? Qual é esta definição? Ela parece um tanto confusa, etérea. Então, o pensamento do Logos no contexto filosófico, ele parece um tanto quanto difícil de entender, né? Entre a perfeição e a imperfeição, quem está entre o que é celeste e o que é material. Para João não há nenhuma dificuldade em relação ao Logos. Ele define claramente que o Logos é a pessoa de Jesus e que esse Jesus é criador, é eterno e imutável. Então eu gostaria de ler com você o verso 14 que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ainda no capítulo 1 de São João, no versículo 14, João vai explicar que este Logos, que é criador, porque no verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Na lição da semana passada, estudamos vários textos bíblicos que mencionam a respeito da divindade de Jesus. Você pode buscar o vídeo da semana passada e você terá mais detalhes. Mas nesse texto agora desta semana, nesse estudo desta semana, a ênfase está apenas em Jesus como Logos e Jesus, então, tomando a forma humana. Deus que sempre existiu, Jesus como Deus que sempre existiu com o Pai, ele toma a forma humana. E é isso que diz o verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega usada aí para habitou é skeno, que quer dizer tabernaculou. Esse Deus Criador armou uma tenda com o ser humano. Se você for ao Antigo Testamento, você vai encontrar o texto de Êxodo, capítulo 25, verso 8, onde Deus diz: vocês me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. Sabe, Deus sempre quis habitar com o ser humano. Desde quando ele disse para Adão, quando ele pecou: onde estás? Até o livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 3, quando fala da nova terra, fala que Deus habitará com eles. Sempre Deus quis habitar com seus filhos. Deus sempre buscou o contato, a comunicação. Aliás, em Hebreus capítulo 11, quando define a respeito de fé, diz que fé é crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus se relaciona com o ser humano. Muito bem, quando você lê o Evangelho de São João, você vai ver em muitos textos falando da luz, que Jesus é a luz, que ele é enviado por Deus para iluminar este mundo. Veja, por exemplo, o verso 9 e o verso 10 do capítulo 1. Diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso São João, capítulo 1, versos 9 e 10. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, o texto do verso 9 diz claramente que Jesus que era e que é a luz, estava no passado. Ali estava a luz verdadeira. Ele está se referindo ao fato de Jesus habitar entre os homens. Jesus também disse a respeito de si mesmo isto. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Também o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 9, que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse entendimento da luz em contraste com as trevas e Jesus sendo a luz, nos faz pensar na realidade do verso 11, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqui João começa a definir essa questão da credulidade e da incredulidade em Jesus como Deus encarnado. E nós precisamos, para entender um pouquinho melhor essa questão da rejeição de Jesus, pensar um pouco na carta de Paulo aos Romanos. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai tratar a respeito da eleição dos judeus. E ele vai informar também que os gentios acabam adentrando para o Israel espiritual. Então vamos pensar o seguinte: Deus teve uma eleição para o povo judeu, para o povo de Israel, para anunciar as virtudes de Deus, ou as suas virtudes. Porém, Israel se perdeu no que tem a ver com a questão religiosa no tempo de Jesus, nos regulamentos, nas tradições, na salvação pelas obras. Quando você lê o Evangelho quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, você então tem a seguinte estrutura. Paulo vai cumprimentar os romanos, depois ele vai mencionar que os gentios são pecadores e depois ele vai mencionar que os judeus são pecadores porque eles se apegaram à lei. Daí Paulo vai ensinar sobre a justificação pela fé, vai falar sobre a santificação e sobre a realidade do povo judeu. Nesse contexto do povo judeu como instrumento usado por Deus, num movimento centrípeto em que Israel devia ser a cabeça e não a cauda, num método usado por Deus em que as nações iriam admirar
a longevidade, a riqueza, a prosperidade, a bênção divina para o povo de Israel e assim atrair outras nações para conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O movimento centrípeto, de fora para dentro. Você tem como exemplo a rainha de Sabá indo até Israel para conhecer o rei Salomão. Você tem também a história dos babilônios no tempo do rei Ezequias, quando eles vão lá para saber por que houve aquele sinal no sol. Muito bem, então os judeus se perdem nos seus regulamentos e na salvação pelas obras. E o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que alguns da oliveira foram removidos, mas que do zambujeiro há um enxerto em relação à oliveira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, em parte, o povo de Israel se endureceu para a mensagem de Jesus Cristo. Em parte. Mas que os estrangeiros, os gentios, aceitaram a fé em Cristo Jesus. E ao final, Paulo vai dizer, nesse texto de Romanos, aí agora especificamente no capítulo 11, verso 26, todo Israel será salvo. Paulo não está ensinando que a oliveira foi rejeitada por Deus, ou que na expressão de Jesus, que a vinha tenha sido rejeitada por Deus. O que Paulo está dizendo é que, em parte, algumas pessoas não aceitaram a fé em Jesus. Então os gentios vêm e agora não mais o Israel literal, mas o Israel espiritual, que envolve tanto os judeus quanto os gentios num movimento centrífugo, de fora para dentro, o evangelho, de dentro para fora, o evangelho acaba sendo anunciado. Esse é o novo modelo, é o modelo de evangelização escolhido por Deus no Novo Testamento. E Paulo chega a dizer, olha, se você que é do zambujeiro foi enxertado, por que aquele da oliveira não pode voltar ao ramo, à árvore inicial em que estava posta anteriormente? A partir daí, então, há uma avaliação na lição sobre os temas do apóstolo João e vai mostrar a diferença entre aqueles que exerceram fé e os que não exerceram fé. E também a menção que é feita no Evangelho de João. Ao invés da expressão pistes, que é fé, o substantivo, o uso da palavra pistel, que é o verbo, o ato de crer. A ênfase de João é sempre nas pessoas exercendo fé, dinamicamente, a crença. E aí você tem a história, por exemplo, dos discípulos que aceitaram Jesus, o cego de nascença, a samaritana, o paralítico de Betesda. Esses todos se submeteram à palavra de Jesus e seguiram a sua vontade. Você poderia mencionar Maria Madalena e outros personagens bíblicos. Por outro lado, também o Evangelho de São João vai mostrar aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador, e você tem os fariseus, os saduceus, sacerdotes, líderes, e você vai ter inclusive um discípulo, o discípulo Judas. Tá certo? Muito bem, avançamos então para a última parte da lição desta semana, que tem que ver com o que está escrito em São João, capítulo 12, versos 27 e 28. Permitam-me ler esse texto. O texto diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Estou lendo esse texto especificamente, há tantos outros, para mencionar então que Jesus, para glorificar o Pai, experimenta a morte. Você sabe que no Evangelho de São João, várias vezes as pessoas perseguem Jesus e tentam matá-lo, mas o texto de João diz: ainda não era chegada a sua hora. Então, o chegar da hora com a glorificação do nome de Deus está muito relacionado. Por isso que eu fiz questão de ler com você esse texto de São João 12, verso 27, onde está escrito: Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Verso 28, para Pai, glorifica o teu nome. É o que ele se refere aí. Então, como que o Pai é glorificado? Com a morte de Jesus. Então vamos pensar novamente aquilo que já mencionamos nas lições anteriores. O Evangelho de São João se divide em duas partes.
A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11, tem que ver com o livro dos sinais, os milagres, o semeion, os milagres que Jesus fez, e assim demonstrando que ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. A partir do capítulo 12, então tem que ver com o livro da glória, que é o fato de Jesus glorificar o Pai morrendo na cruz. É importante pensarmos nisto, porque Jesus veio para uma missão específica, veio para salvar o ser humano, e à medida em que o plano de Deus se concretiza, então demonstra que Deus é glorificado no Filho. Por outro lado, quando você pensa na glória de Deus, você tem que pensar também na glorificação de Jesus. Então, ao mesmo tempo que Jesus morre na cruz para salvar o ser humano, ele também vai falar: glorifica-me com a glória que tinha contigo. Então, se por um lado Jesus glorifica o Pai morrendo na cruz, por outro lado, ele, como ser humano, ao ascender ao céu, também assume o reino eterno, no que tem que ver aqui com a terra, e também ele é glorificado. E a expressão bíblica de Hebreus, capítulo 1, citando o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, quer dizer a entronização do rei. Então, Jesus glorifica o Pai, morrendo na cruz, mas ele também vai para o céu para receber a glória de assumir o trono não mais apenas como Deus, mas também como ser humano. Quando você lê a respeito da morte de Jesus na cruz, quando você olha pelo lado humano, e alguns evangelhos mostram isto, Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando você olha para o lado divino, para a obra que Jesus estava fazendo de salvar as pessoas, você vê mesmo no contexto da cruz o nome de Jesus sendo glorificado. Por exemplo, quando ele diz para o ladrão: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou quando o centurião, após Jesus expirar, ele diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Se você voltar algumas horas atrás, alguns minutos atrás, você vai ver você vai ver Simão Cireneu ajudando Jesus a carregar a cruz. E assim, mesmo no momento da sua morte, Jesus está operando pela salvação dos seres humanos. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Em tudo isto que Jesus fez, em tudo aquilo que ele foi, aquilo que ele é, aquilo que ele representa, Jesus como Deus que não muda, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual escolha você faz? Você está entre aqueles que creem, como os discípulos remanescentes, como Maria Madalena, como o cego de nascença, como a samaritana, como o paralítico de Betesda? Ou você ainda tem muitos questionamentos a respeito de Jesus, sua divindade e sua obra de salvação, como os fariseus, os saduceus e o próprio Judas que o traiu? Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque Jesus, como Logos, se fez carne. Jesus, Deus, se tornou humano, não somente para ser um exemplo para nós outros, mas pela sua morte em nosso lugar para nos salvar e dar a vida eterna. Senhor, nos dê a alegria de vivermos eternamente contigo e com Jesus, o nosso Salvador. Pedimos e agradecemos em nome dele. Amém.